Bom, gente, então, hoje eu queria falar sobre essa questão, né? Sobre como identificar os problemas, né? A forma correta de identificar os problemas, né? Mas identificar o problema lá na raiz, tá? Exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E qual que é todo o processo, né? De identificação, análise, tomada de decisão, ação e reavaliação para realmente corrigir o problema identificado, tá? E aí eu queria falar com vocês, né, que quando a gente percebe um problema, né, enfim, em tudo, mas um problema, né, a gente tem um resultado ruim, faz um concurso, tem um resultado, né, eu sempre digo que não há fracasso, né, há resultado, um resultado bom, um resultado ruim. Isso, quando você é reprovado, né, você tem um resultado, e aquele resultado é o quê? Fruto, né, das ações que você cometeu, né, que você praticou para chegar àquele resultado. Né? Se você foi aprovado ou foi um resultado bem melhor, né, do que você vinha obtendo, parabéns, continue fazendo e cada vez mais aprimorando. Porém, se não foi o resultado esperado, você realmente tem que analisar esse resultado, os motivos que te levaram a ter esse resultado reprovação e adotar estratégias para corrigir isso. Né? E tendo o resultado reprovação, isso é um problema. Então você tem o quê? Identificar quais foram as ações que te levaram a esse problema, tá? E muitas vezes, quando a gente é reprovado, né? Temos esse problema, a reprovação, esse problema é só a ponta do iceberg, tá? E aí a gente não percebe assim que o problema, quando ele se revela, ele é como se fosse só a pontinha do iceberg da percepção. Mas o que a gente verdadeiramente deveria estar percebendo é muito mais embaixo, né? É que nem o iceberg. O iceberg a gente só vê a pontinha dele. E aí, esse é o problema, né? Muitas vezes, a causa que a gente identifica assim na lata, fui reprovado por isso. Fui reprovado por direito financeiro. Por muitos e muitos concursos, eu era reiteradamente reprovado por causa do direito financeiro. Só que essa era a pontinha do iceberg. Essa era a pontinha, né, do iceberg da percepção. Eu não parava pra ver que o buraco era mais embaixo, né? Identificar a verdadeira raiz desse problema. Por que estava resultando em reprovação sempre na matéria de financeiro? O problema era muito mais embaixo. Era, por exemplo, aí eu comecei a investigar. O meu problema não era simplesmente estar mal em direito financeiro, não gostar de direito financeiro, não estar errando questões de direito financeiro. Não, o problema era muito mais profundo que isso, né? Uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre gostei de fazer planejamento, tá? Mas, no início, meus planejamentos, eram totalmente errados, né? Eles eram totalmente equivocados, tá? E é bom que eu fale isso pra vocês, porque talvez vocês estejam fazendo isso, tá? E eu demorei pra perceber isso, tá? E quando eu percebi que eu estava sendo reprovada por direito financeiro, essa era a pontinha do iceberg da percepção dos erros, né? Identificar o problema era muito mais profundo. Eu tinha muitas coisas para aperfeiçoar os meus processos de aprendizagem. E qual foi o primeiro indicativo, né? Reprovação reiterada em direito financeiro. E aí eu fui olhar o que eu estava fazendo na área de direito financeiro, né? E eu fui ver o meu planejamento. Eu tinha uma coisa que eu adorava fazer. Saía o edital, eu pegava todas as matérias que saíam no edital. Olha o que eu fazia. Eu pegava todas as matérias que saíam no edital, contava no calendário quantos dias tinha até a prova e dividia, né? E contava. Nossa, olha só quantos dias tem aqui. Tem 60 dias, são 10 matérias, 6 dias para cada matéria. Eu fazia uns cálculos muito loucos. Ou então eu fazia assim, todos os dias da semana eu botava ali 2, às vezes mais, né, matérias. Eu botava 2 matérias. Às vezes eu pegava uma matéria pequenininha, botava 3 matérias um dia. Olha que loucura, né? E botava todos os dias até o dia da prova. Nunca façam isso, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês, né? Eu que fiz tudo isso errado, hoje sou procuradora de Estado. Fui aprovada 5 vezes e hoje sou procuradora de Estado. Mas no início eu cometi esses erros, tá? E a reprovação, né, reiterada sempre da mesma matéria,
né? Não era que eu estava mal naquela matéria, era fruto de um baita erro, ó que o gauchês, né? De um baita erro de planejamento, eu não sabia planejar. E se eu fosse olhar no meu maravilhoso planejamento que eu fazia no calendário, eu me lembro que eu fazia no calendário, eu trabalhava no Banco do Brasil, eu pegava o calendário do Banco do Brasil e botava ali, escrevia as matérias, né? Dividia ali as matérias nos dias até o dia da prova, com matéria, imagina. Nem separava dias para revisão, nada. E aí que tava o erro. A reprovação em direito financeiro, na verdade, a origem do problema era o tempo alocado para direito financeiro. Era 1 hora alocada para direito financeiro a cada 15 dias, gente. Ainda mais o direito financeiro, uma matéria que eu tinha dificuldades históricas, uma matéria complexa, né? Pra mim era uma matéria muito difícil. Depois que eu destrinchei, comecei a focar mais atenção para o direito financeiro, ela se tornou muito simples pra mim, mas no início ela era o meu calcanhar de Aquiles, tá? E pra concurso de procuradoria, era uma matéria com certo peso, né? Se não me engano, em alguns concursos de procuradoria, acho que talvez no meu, não sei se não chegou até 10 questões. Então, é uma matéria que ganha peso num concurso, em alguns concursos, né? No concurso de procuradorias ganhava. E era uma matéria super complicada, na minha opinião, sempre foi uma matéria muito complicada. E como que uma matéria que tinha um peso, era uma matéria pequena, mas tinha um peso grande na minha prova para procuradorias, como que eu ia passar numa prova, né, com direito financeiro, como que eu ia melhorar em direito financeiro se eu alocava 1 hora para estudar direito financeiro a cada 15 dias? Entende? Que a reprovação, as questões erradas, né? Sempre na mesma matéria, era a ponta do iceberg da percepção do problema. O problema era muito mais embaixo, né? O que eu deveria perceber é que, na verdade, estava tendo um erro o quê? De planejamento, de distribuição, de alocação de tempo necessário de acordo com o peso da matéria. Esse era o verdadeiro problema. E aí, não era só direito financeiro que tinha esse problema, né? Tinha outras questões. Eu me destacava ali o problema de direito financeiro porque era o que mais me doía. Era todas as questões erradas, né? E aí me chamava mais atenção. Mas essa era a ponta do iceberg. Então, você tem que identificar o que vem reiteradamente te reprovando e tentar descobrir qual é a raiz desse problema, né? O problema inicial que você vê ali é só a pontinha do seu iceberg dentro do seu problema, tá? Outras coisas, por exemplo... Gente, não peguei água. Eu servi a água e não peguei água. Só um minutinho. Voltei. Bom, outro grande problema, né? Após algumas provas, após reiterados resultados, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma prova da DPU, né? Que eu queria muito, né? A GU, DPU. E eu me lembro que eu fiz a prova da DPU e por eu ter feito um curso, né, intensivo, eu achava que eu já poderia ter algum resultado melhor. E eu fui reprovada na primeira fase, né? E eu chorei, eu fiquei triste. Tá? E eu fiquei assim, né? Mas por que dessa vez eu estudei mesmo? Eu não enrolei, né? Por que esse resultado? E aí eu fui ler alguma coisa sobre metodologia de estudo, né? E percebi que de fato eu não estava fazendo revisão. Daí eu descobri, o meu problema é que eu não estou revisando. Ótimo, né? Isso é um baita problema. Isso é um problema de 7 entre 10 concursandos, né? As pessoas de fato elas não revisam. Tá? Esse meu problema é falta de revisão. Olá, Fernanda, Larissa chegando, Nino, tudo bem? Bom, meu problema é falta de revisão. Beleza, então vamos revisar. Lembrando, gente, falta de revisão era a pontinha do iceberg do meu problema. O meu problema não era falta de revisão, sabe por quê? E como eu percebi isso? Porque aí eu fui revisar. E aí eu cheguei no meu material de estudos. E aí, eu fui ler o que tinha para revisar. O que tinha de anotações, o que tinha de esquematizações, o que tinha de grifos, o que tinha de anotações. E não tinha nada. Não tinha nada. Eu falei assim, tá, mas como é que eu vou revisar?
Cadê aqui a esquematização? Cadê aqui uma anotação? Cadê grifos? Meus grifos eu pintava, sempre pintei o livro inteiro, né? Minha mãe sempre brincava comigo, eu tava estudando, ela chegava do meu lado e dizia: filha, quer ajuda pra pintar o livro? Porque eu sempre, né, tinha problemas, né, de critérios pra grifar. E aí, gente, simplesmente eu não tinha onde revisar, eu não tinha uma anotação esquematizada, eu não fazia os mapas mentais, eu não fazia diagramas. Por quê? Porque queria esgotar o edital. Revisão, ficar fazendo resumo, ficar fazendo uma esquematização, não, isso é perda de tempo, vamos avançar no edital, o importante é riscar um pontinho do edital. E aí, como é que revisa se você não tem um material para revisão? Entende? Que revisão não era o meu problema. O meu problema era que eu não fazia um material de revisão. E quando a gente não faz um material de revisão, qual é o principal, né? O que prejudica, né? De fato, eu identifiquei que o meu problema era falta de revisão, porque eu não estava retendo conteúdo. Eu chegava naquelas questões e ficava ali, né? Cara, eu estudei isso. Eu estudei, eu já ouvi falar isso aqui, só que eu não tenho certeza se é não, ou se é sempre, ou se é nunca, né? Que era a prova da CESP, certo e errado, e eu ficava nessa dúvida. E aí eu ficava assim, cara, mas eu estudei. Aí, o que era o problema isso, né? Problema de memorização. Eu estudei aquela matéria, mas eu não armazenei bem aquela matéria. Eu não fixei aquele conteúdo, eu não trabalhei a minha memória de longo prazo, né? E aí, claro, como a gente trabalha a memória de longo prazo? Revisando. Mas não é que a gente vai revisar se a gente não fez um materialzinho de revisão. Porque o que vai fazer a consolidação do seu material de revisão, a consolidação da sua memória de longo prazo, é você fazer o material de revisão. Mais importante do que a revisão, né? E aí tem todos aqueles esquemas 24 horas, 7 dias, mensal, né? Que eu acho que é humanamente impossível, eu nunca fiz, né? Eu só fazia a revisão semanal mesmo. Ao invés de você como que você vai fazer revisão, né? O principal, o que consolida mesmo, né? O que fixa o conteúdo, que realmente retém o conteúdo na sua memória, é a confecção do material de revisão. Só o fato de você fazer um mapa mental, né? De você estruturar as ideias que você acabou de estudar de uma forma concatenada, esquematizada, com palavras-chave. Só todo o raciocínio, todo o processamento de informação que você faz nesse momento que você está montando a sua esquematização, o seu resumo estruturado, o seu mapa mental, aquilo ali consolida a sua memória. Aquilo ali trabalha a sua memória de longo prazo. E a revisão vai ser uma consequência daquilo. Na hora que você pegar aquele mapa mental, né, aquela esquematização para revisar, aquele resumo, enfim, na hora que você pegar aquilo, todas as engrenagens, né? Todas as trilhas neurais construídas naquele momento em que você estava estudando, elas vão se reconectar, elas vão se reacender, né? Elas vão realmente, você reativa, né? Combate ali a curva do esquecimento e é fácil de revisar e reavivar a memória daquilo que você estudou quando você fez aquele resumo, quando você fez aquele esquema, né? Só que se você não fizer, você não vai ter como revisar, tá? Há outras formas de revisar? Também há, mas também tudo isso exige um preparo, tá? Então, olha só. Eu estudei, né? Estudei o conteúdo, cheguei na hora da prova e não me lembrava suficientemente do assunto, né? Tinha certeza que tinha estudado, mas não estava confiante para responder o certo e errado. Por quê? Porque estava ali com problema de memória. Aí eu identifiquei, não estou revisando. As pessoas dizem que eu tenho que revisar, eu não estou revisando. Eu fui revisar, eu não tinha um material de revisão. Ou seja, eu fui explorando, né? Explorando para encontrar. Aí, Kelly, tudo bem? Eu fui explorando para encontrar a verdadeira razão, né, da minha falta de memória, né? Primeiramente, me pareceu falta de revisão, mas em segundo lugar, eu percebi que não era apenas a falta de revisão, era a falta da confecção de um material para revisão, né? Se não há material de revisão, não tem como revisar, né? Simples assim.
Simples assim, né, pessoal? Né? E esse é o processo de identificação dos problemas, tá? Pra gente buscar estratégias para aperfeiçoar nossos processos de aprendizagem, tá? Essa é uma coisa. E aí, o que eu estabeleci como regra pra mim, né? Que eu sempre repasso pros meus alunos, né? Quem já foi meu coach sabe que eu sempre falo isso, já fiz alguns vídeos, lives, já falei sobre isso. Qual é o objetivo da sua sessão de estudos? Qual é o objetivo da sua sessão de estudos? Eu sempre falo, o objetivo da sessão de estudos é produzir um material para revisão. Eu coloquei isso como uma regra para mim. O objetivo da sessão de estudos é produzir um material para revisão, para eu ter como revisar quando eu for revisar. E só o fato de eu botar isso como uma regra, né? Uma regra que eu não ia desobedecer nunca, que eu nunca ia riscar um ponto do edital sem produzir um materialzinho de revisão. Fosse esse, né, esquematizações, fosse com grifos bem feitos que pudessem ser revisados, fosse com uma aula bem anotada e bem colorida, que eu fazia no Word. Essa era a minha outra forma de revisar também, fazer esquematizações enquanto eu anotava a própria aula, né? Durante a aula ou muitas vezes depois, eu destacava as coisas bem importantes da aula, com cores, fazia gráficos, fazia tabelas, né? Botava cor vermelho, botava cor amarela, marca texto, fazia tudo isso no Word, das minhas anotações de aula, né? Eu revisava depois colorindo bastante, que era uma forma de eu produzir ali um material para eu revisar bem com, né, com os destaques, né? Dando destaque ali para as tabelas, para os conceitos, para as hipóteses, para tudo que o professor chamava atenção como o mais importante. Também era um material de revisão. Outras formas, né? Grifar de uma forma, né? Mais assim, como eu vou dizer... Ai, me faltou a palavra agora, mas de uma forma mais criteriosa, né? Que eu pudesse usar os grifos para fazer revisão, né? Outra coisa que eu faço muito. Olha aqui, gente, Mônica, tudo bem, querida? Quanto tempo? Kennedy, tudo bem, pessoal? Pinho, Miriam, tudo bem? Bom, tá? Então, outra forma também de revisar, que eu já falei várias vezes, né? É a técnica das perguntas, né? Escrever perguntas no topo da página, né? Que se respondem com o conteúdo daquela página. Esse se tornou o meu principal método de revisão, tá? Que era sempre em toda a página escrever pelo menos uma pergunta que se respondia com o conteúdo daquela página. E aí depois eu revisava, e aí eu grifava a resposta ali, né? Aonde ficava. E aí depois eu fazia de fato isso. Eu fazia essa revisão de modo totalmente ativo através dessas perguntas e lendo as respostas. Através da pergunta, tentando responder, depois conferindo a resposta. Ou seja, eu comecei realmente a produzir um material de revisão. Então, um problema, né, identificado na prova de ler as afirmativas, ler as assertivas, lembrar que estudei aquilo, mas não lembrar com toda a clareza mesmo, né, que primeiramente eu analisei como falta de revisão, eu identifiquei que o problema era muito mais embaixo, eu não tinha um material para revisão. E a partir daí eu criei a minha estratégia. Qual foi a minha estratégia para aperfeiçoar meu processo de aprendizagem? Determinar como regra que toda sessão de estudos tem como objetivo o quê? Produzir um material para revisão. Essa passou a ser a minha regra. E eu nunca arriscava um ponto do edital, eu nunca terminava uma sessão de estudos sem ter feito uma esquematização, um resumo, as perguntas, ou ter revisto toda a minha anotação de aula e ter colocado de formas grifadas, né, destacadas, coloridas no arquivo do Word, para que eu pudesse visualmente revisar de uma forma fácil depois, tá? Então, esse processo, né, que eu tô falando pra vocês... Olha só, ele é como se fosse uma escadinha, tá? Se vocês quiserem anotar, né? O primeiro processo, né, é conhecer, tá? Pensar, né? Ver o problema, né? Conhecer, identificar o problema. Tenho um problema. E aí você tem que compreender, tá? Foi isso que eu falei pra vocês, compreender. Ah, eu tive esse problema, né? Estou sendo reprovada em direito financeiro, como eu falei no início da live. Ou eu tive esse problema, eu li ali as coisas sobre as quais eu estudei, mas eu não tinha confiança para responder, tá? E aí, o segundo passo, compreensão,
tá? Somente pelo entendimento de como as coisas funcionam quando você vê os processos, né? E para fazer uma análise objetiva da situação, tá? Então, eu compreendi ali que eu estava com problemas de memória. Aí, eu fui, o terceiro passo é analisar, tá? Analisar, né, realmente foi tentar entender o que estava faltando, tá? O que estava faltando. Ou seja, então, eu compreendi que eu estava com problema de memória, né? Eu analisei e constatei o quê? Que eu precisava fazer revisão. E aí vem a quarta etapa, é sintetizar, tá? Sintetizar. O que é sintetizar, né? Com o processo conhecido, compreendido e analisado de uma forma global, ter as condições de definir quais são os pontos relevantes para a otimização, né? E aí eu percebi o quê? Preciso revisar, né? Mas para revisar, eu tinha que ter o quê? Um material de revisão. Então, a cada vez, primeiro, né? Conhecendo o problema, identificando o problema, aí tentando compreender que tipo de problema era, aí analisando e sintetizando. Eu percebi que não era simplesmente o fato de eu não fazer revisão. Eu percebi que eu não fazia revisão porque eu não tinha um material de revisão. E aí, eu avaliei, né, o quinto passo, né? O primeiro é conhecer, compreender, analisar, sintetizar, e o quinto, avaliar, tá? Aí eu avaliei, né? O que realmente eu não estava estudando de uma forma correta, eu estava só avançando, né? Me preocupando em avançar no edital, em riscar pontos do edital, mas não estava preocupada em realmente reter a informação, que é a principal chave para você ser aprovado. Por quê? Porque a gente não aprende isso no colégio. A gente não aprende a estudar no colégio, nem na faculdade. O que a gente faz no colégio e na faculdade? A gente estuda para a prova. A gente não trabalha a memorização de longo prazo. E estudo para concurso público é memorização de longo prazo, mas a gente não aprende isso no colégio nem na faculdade. No colégio e na faculdade, a gente estuda pra prova, né? E aí a gente faz a prova, a gente estuda ali na véspera, né? Às vezes na faculdade, uma semana na semana ali, né? Mas no colégio a gente estuda na véspera, e aí a gente faz a prova, e como a gente não se preocupou em trabalhar a memória de longo prazo, porque era só pra prova, era só pro dia seguinte, né? A gente não tinha aquela sensação de que fazia a prova, e aí depois assim, parecia que, puf, né? Apertou um botãozinho, apagou tudo. Claro, porque a gente só se preocupou em estudar e tá com aquilo fresquinho na cabeça pro dia seguinte. Depois, né, como a gente não fez nenhum processo de memorização para consolidar a memorização, né, a gente simplesmente esquece, tá? E aí foi exatamente isso, né? Eu avaliei e percebi. E aí o que eu decidi? O que eu decidi? Que eu falei pra vocês. Eu decidi estabelecer como regra no meu processo de estudo que toda sessão de estudos teria como objetivo produzir um material para eu ter o que revisar quando fosse revisar. E só o fato, né? Ainda que eu fizesse revisões apenas semanais, né? Eu não fazia revisão de 24 horas, eu fazia revisões semanais. E além disso, né? Eu comecei a tornar o meu estudo com maior capacidade de retenção. Eu aumentei minha capacidade de retenção das informações, porque eu comecei a fazer o material de estudo, o material de revisão. A simples confecção do material de revisão, ela trabalha a sua memória de longo prazo. E ainda que você depois não cumpra as revisões, só o fato de você fazer, de você estruturar, né? Colocar as ideias daquilo que você está estudando numa forma estruturada, num mapa mental, numa esquematização. Só o fato de você fazer isso, você está trabalhando a sua memória de longo prazo, armazenando aquilo de uma forma correta, né? Para que você consiga se lembrar na hora da prova, tá? Então, esse foi o sexto passo, decidir. E aí, o sexto passo é agir. E aí eu passei realmente a agir, a seguir, a obedecer essa nova estratégia estabelecida. E por último, o último passo, aferir e corrigir quando for o caso, tá? E aí eu comecei a avaliar como os meus resultados em exercícios começaram a melhorar quando eu comecei a adotar essa regra e de fato, toda vez que eu estudava, eu colocava, né, como regra, né? Toda sessão de estudos tem como objetivo
Toda sessão de estudos tem como objetivo fazer um material para revisão, tá? E aí eu comecei a reavaliar, algumas vezes eu não fazia, e aí eu vi o resultado disso, né? E tudo isso, né, eu ia avaliando e cada vez melhorando mais o meu processo de fazer esse material, né, de revisão, tá? Bom, pessoal, aí... eu queria falar pra você sobre as técnicas para a solução de problemas, tá? E é isso que a gente tem que perceber, né? A questão do referencial, né? Qual que é o seu referencial? Quando a gente tem um iceberg, né? O iceberg aparece só a pontinha, tá? Se a gente estiver num navio, por exemplo, Titanic, enxergava só a pontinha. Mas se tivesse um submarino, ia enxergar todo o grande iceberg. Esse referencial que você tem que mudar, tá? Quando você tá tendo um resultado, e reprovação é um resultado, essa é a pontinha do iceberg. Então você tem que mudar o seu referencial para ter o foco nas causas desse problema, nas causas desse resultado reprovação, né? Identificar quais foram as matérias e aí a partir, identificar quais são as matérias que estão te reprovando. Beleza, identificou, tá? Aí agora, foco na causa, como você está estudando essas matérias? O que você está fazendo de diferencial nas matérias que você está indo bem, que você não está fazendo nas matérias em que você vem tendo um rendimento abaixo do necessário, tá? Isso é mudar o referencial. Para de olhar a pontinha desse iceberg ali, a simples quantidade de erros em questões e foco nas causas, tentar identificar qual é a verdadeira causa desses resultados nessas matérias, tá? Isso é mudar o seu referencial. E aí, né? Quais são as técnicas para a solução dos problemas, tá? Quais são os passos básicos, tá? Então, como que a gente, qual é o passo a passo, né, para identificar e resolver um problema, tá? Então, a primeira coisa é identificar e isolar o problema, tá? Identificar o que tá te reprovando, tá? A pontinha do iceberg, o que é, né? Número 2, identificar as causas, tá? Eu tô indo mal em direito financeiro. Qual é a causa de eu estar indo mal em direito financeiro? E aí eu fui lá, eu olhei no meu planejamento maravilhoso que eu fazia, tinha 1 hora para direito financeiro a cada 15 dias. Aí está uma grande causa pela qual eu sempre ia mal em direito financeiro, tá? Então, primeiro, identifique e isole o problema, tá? 2, identifique a causa. 3, elabore soluções. E aí eu criei várias soluções, tá? Elabore várias soluções. Você tem que colocar mais tempo alocar mais tempo no seu planejamento para aquela matéria em que você vem reiteradamente indo mal, tá? Se for problema de retenção de memória, né? Vou revisar mais. E se temos material para revisão... Ou o que é? Muitas vezes as causas podem ser variadas, as causas dos seus problemas, né? Por exemplo, você tá reiteradamente colocando aquela matéria que você tá indo mal, colocando para estudar na sexta-feira. Observa isso, né? Vê se você não tá colocando a matéria que você tá indo mal, vê em que dia do seu planejamento você está sistematicamente colocando ela. E se não é sistematicamente nesse dia, que sempre tem um compromisso que é mais interessante do que estudar aquela matéria, tá? Isso também me prejudicava muito, tá? Eu colocava a mesma matéria sempre na sexta-feira e sexta-feira reiteradamente eu fazia outra coisa que não era estudar, né? Sair, enfim, tinha compromisso, sair com os amigos, namorado, tá? E isso, né, é focar nas causas, identificar. Esse pode ser o seu problema, né? O planejamento, né, com uma matéria que está sendo reiteradamente prejudicada. Eu me lembro quando eu estava pro vestibular, que eu estava avançando em todas as matérias. Da matéria que eu não estava avançando era química. Que química era terça-feira de noite. Olha que memória, né? Eu me lembro, né? Eu reclamando pro meu namorado. Eu não sei por que
sempre acontecia alguma coisa na terça-feira de noite e eu nunca estudava química. E todas as matérias eu tava avançando e química eu tava super atrasada, tá? Então é isso, gente, tá? Identificar as causas. Identificando as causas, o terceiro passo, elaborar soluções. E o quarto passo, né? Analise e selecione as melhores alternativas, tá? Analise e selecione as melhores alternativas. Quinto, implemente as soluções selecionadas, tá? E aí eu já falei, né? E você identificando que você tá indo mal numa matéria, que você botou no seu planejamento um certo dia para estudar e toda semana, aquele dia, a coisa não acontece, né? Começa a perceber isso, né? Troca, né? O que você estudava naquele dia, começa a colocar no outro dia ou pare, né? De marcar outros compromissos ou de ir a outros compromissos naquele dia da semana, tá? Sexto, avalie os resultados, tá? Então, adote, né? Faça um brainstorm de possíveis soluções para o seu problema. Escolha a alternativa mais adequada, a solução mais adequada. Quinto, implemente a solução. Sexto, avalie o resultado, né? Que foi o que eu falei para vocês. Quando eu comecei a colocar como objetivo da sessão de estudos elaborar material para revisão, os meus resultados começaram a melhorar muito. A qualidade da minha memória, eu percebi que ela estava bem mais afiada, né? Então, fazer essa avaliação. Não é porque às vezes a gente implementa uma solução, mas que ela não dá resultados. A gente continua, né, tendo um resultado ruim. E 7, né, implemente as correções necessárias. Se aquela solução alternativa que você propôs não teve resultados, e aí corrige para criar uma outra alternativa para melhorar aquele seu problema. Quer ver outras soluções que eu adotei, por exemplo, para direito financeiro? Eu falo porque é uma coisa que me marcou muito o direito financeiro, né? Então, o que eu fiz? As aulas não estavam sendo suficientes. Eu comprei um livro de direito financeiro esquematizado, que era... Deixa eu ver. Não, ele nunca tá aqui. Tá aqui, né? E aí, o que eu fiz? Eu comprei o livro e eu devorei o livro. Olha aqui, ó. Eu devorei, literalmente o livro. Tá, gente? Tá, não fui eu que devorei o livro, foi o meu cachorrinho lindo, fofo, Django. Tá? Mas enfim, eu comprei esse livro que ele é direito financeiro esquematizado, né? Ele tem vários, ó, esquematizações, sabe, ó? Ele detalha, né? Ele coloca de uma forma visível, né? Fácil de você identificar. Gente, olha só, vou fazer uma saudação especial. O Procurador-Geral do Estado está na minha live, doutor Eduardo, que honra! Obrigada pelo prestígio! Então, eu estou falando aqui pro pessoal, né, que eu adotei esse livro, Direito Financeiro Esquematizado, que eu devorei este livro, que foi o Django que devorou o livro, né? Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa de memória visual, eu precisava de algo bem esquematizado, algo bem visual, né? Para eu realmente memorizar, para eu reter o conteúdo, né? Essa foi a outra solução implementada, por exemplo, para corrigir a minha dificuldade, né? Os meus resultados que eu estava obtendo em direito financeiro, tá? Então, essas foram, né, várias soluções. Então, às vezes, você identifica um problema, está tendo resultados, né, e você precisa realmente, né, criar alternativas, né? Às vezes, a primeira alternativa não vai resolver o seu problema e você tem que adotar outras alternativas, tá? E aqui eu deixo um desafio para você, tá? O último concurso que você foi reprovado, né? O último concurso que você fez, que não foi reprovado. Qual foi a causa desse resultado, reprovação que você obteve? Reprovação é um resultado, tá? E todo resultado tem as suas causas, né? Por que você chegou? Você já identificou quais foram as causas, né? Comece identificando quais foram as matérias que você teve mais erros, né? Dentro das matérias, quais foram os pontos, né, em que você foi mal, tá? E aí, você tinha estudado ou você não tinha estudado, né? A causa pode ser mais simples, você nem estudou, tá? E aí, se você chegou a estudar, né? Qual foi o problema? Você não memorizou direito ou você só passou por cima?
Então, essa é uma outra causa, tá? Então, assim, pegue a última prova que você fez e faça todo esse exercício, né? Identifique o problema, identifique qual é a matéria que tá o problema, qual foi o tempo alocado no seu planejamento para estudar aquela matéria, qual foi a sistemática, né? Como você estudou aquela matéria. Você assistiu videoaula, você leu o PDF, você leu o livro, você fez exercícios, ou foi erro de lei seca, você leu tudo isso, mas não abriu o Vademecum para ler nenhum artigo sobre aquela matéria, né? Então aqui tô jogando para vocês vários problemas, né, que às vezes vocês não percebem, tá? E aí você não deve ficar frustrado, né, com o resultado reprovação. Você tem que reagir, tá? Você tem que reagir. Não é as circunstâncias, elas não vão te definir. O que vai te definir é como você vai reagir após cada reprovação. E o que eu dei pra você aqui é um caminho, um passo a passo para você reagir da melhor forma, né? Então, só recapitulando. Primeiro, identifique e isole o problema. Segundo, identifique as causas. 3, elabore soluções. 4, analise e selecione as melhores alternativas. 5, implemente as soluções selecionadas. 6, avalie os resultados. E 7, implemente as correções que ainda forem necessárias. Tá, pessoal? Espero que isso tenha feito sentido para vocês, que vocês consigam aplicar esse passo a passo e aí corrigir, né? Identificar as causas que estão te levando a esses resultados de reprovações e trabalhar nas causas, né? Trabalhar lá no iceberg da percepção, né? Realmente trabalhar nas causas para conseguir aí melhorar os seus resultados.